Olá, amigos da TV Flórida USA, e esse é o Healthcast aqui na programação da TV Flórida, e eu sou Luiz Fernando para te fazer companhia a partir de agora com um programa super especial aqui na TV Flórida. E é claro, a gente está recebendo um convidado que ele é neurocientista e a gente vai bater um papo super legal aqui na TV Flórida nesse podcast especial. Claro, estou recebendo aqui nada mais, nada menos, nosso amigo Gilvan Pramode. A intenção é confundir mesmo. A intenção é essa. Confundiu a realidade. Pramode, esse nome. Eu já fiz essa pergunta antes, vou perguntar de novo. Pramode. Por que Pramode? Vamos lá. Jivan Pramode, ele é um nome em sânscrito, né? E é um nome dado, na verdade, como quase um batismo dentro da filosofia do Tantra, que é onde vem toda a minha formação e, inclusive, a minha curiosidade por neurocientista. Antes de ser neurocientista, eu sou um terapeuta tântrico e dentro do Tantra, nós recebemos esse nome. Pode ser um nome que representa um nome de cura ou um nome de característica. Porque Jivan Pramode, no meu caso, significa aquele que vive na alegria. Eu não sei se me acharam com cara de bobo ou muito feliz, ou se era uma necessidade realmente poder resgatar isso na minha vida, né? Eu acredito muito que era o resgate disso na minha vida. E fez todo sentido. E tá fazendo cada vez mais. E como é que começou isso tudo na sua vida? Tanto do ser o rei do Tantra? É isso? Como é ser o rei do Tantra? Eu fiquei curioso com isso aí. Vamos lá. O rei do Tantra foi uma brincadeira, né, dos meus seguidores lá das redes, do pessoal que consome nosso conteúdo nas redes sociais, enfim, dos nossos alunos também. E eu abracei isso com muito carinho, né? Mas existem, claro, né, outros profissionais, tanto os que vieram antes, que são fundamentais para a nossa existência como profissional na área do Tantra e que também recebem de mim, pelo menos, a mesma significância, né? Para mim são mais do que os reis, né? Mas são os verdadeiros mensageiros do Tantra. Mas antes eu não fazia nada disso, era algo totalmente diferenciado até. Eu era policial militar no estado do Paraná. Como assim, meu Deus? 7 anos trabalhando na Rotan e outras atribuições dentro da atividade fim. E de repente apareceu lá uma propaganda num pop-up, numa aula que eu estava assistindo. Eu conduzia treinamentos de jiu-jitsu na Europa e aí eu queria conduzir esse treinamento no idioma, né? No caso seria alemão. E apareceu um pop-up no meio de uma aula de alemão lá, falando de uma massagem transformadora que promovia hiperorgasmos e sensações extraordinárias. Eu falei, meu Deus, preciso colocar isso no meu repertório. Eu falei, aprendizado? Com certeza. Na verdade, eu queria deixar a mulherada de Curitiba grudada no teto mesmo, né? Essa era a intenção. E como a gente já tinha algumas habilidades, né? O policial ama-se, odeia-se, mas já existia ali umas pessoas que tinham, né, mais familiaridade com a corporação, e a gente ia fazendo algumas captações ali. e ao final, né, eu fiquei pensando, por que não promover algo nesse sentido, né? Imagina promover uma massagem tântrica com esse resultado. Então, o motivo inicial nem era tão nobre, mas hoje eu vejo que é muito mais do que nobre, porque as relações hoje, o homem pouco se preocupa com a mulher, inclusive. Então, eu realmente entendi que era um bom negócio. E eu fui fazer um curso de massagem tântrica. E aí, eu fui com uma intenção, ou pelo menos com aquilo que eu conhecia sobre o que poderia acontecer dentro desse aspecto. E eu descobri algo totalmente novo. Foi algo revolucionário naquele momento, que era... Eu nunca imaginei, por exemplo, que uma energia sexual ou da energia orgástica poderia ter tamanha potência. E que nada tinha a ver com sexual. Esse era o mais incrível, né? Foi onde a chave virou. E aí eu lembro também que... Ficou mais sério, então, né? A hora que eu fui praticar, e era um curso presencial. Então tinha uma modelo lá, ou seja, tinha uma mulher despida na minha frente e eu ia tocá-la. E naquele momento eu nunca imaginei poder tocar uma mulher despida que não fosse para outra coisa que não o ato. E naquele momento não era o ato. Eram as técnicas que eu tinha que aprender das manobras da massagem tântrica. E esse primeiro contato você teve no Brasil mesmo? Isso, na cidade de Curitiba, né? Felizmente tinha essa tecnologia por lá. E depois eu descobri, claro, né, que todo esse método que eu aprendi era um método chamado método Devanichok, que era de um brasileiro, criado por um brasileiro. E hoje é meu mentor e meu amigo também, né? Então, há 12 anos atrás, a gente está falando aqui, em 2010, foi quando eu tive esse primeiro contato.
E aí, na prática, eu entendi que, opa, peraí, tem alguma coisa diferente. Eu saí com uma energia diferente do processo. E a instrução foi, agora pratica. Agora vai lá e faz no povo pra ver, né, como é que é. E aí é que vem a grande sacada. Porque eu pensei, cara, eu vou fazer e de repente a mulher vai ter um orgasmo, 2, sei lá, né? Vai ter o que eu imaginava que era dessa sensação incrível. E que era uma sensação mínima, diga-se de passagem. E quando eu comecei a fazer a massagem em outras mulheres, eu vi essas mulheres falando sobre experiências completamente transcendentais, até espirituais, de mulheres que, nossa, eu tive com um anjo, eu vi o Espírito Santo, eu vi Jesus Cristo, eu vi o pai que morreu. Eu falei, rapaz do céu, essa mulher ela tá vindo drogada fazer esse negócio. Eu falei, gente, vocês parem de usar droga na hora de vir fazer né, a massagem. Não, Givan. E aí eu liguei pro instrutor e falei, cara, eu tô tendo problema, essas mulheres estão vindo com experiências que não são de uma experiência carnal, orgânica, né? São experiências, psicoemocionais, transcendentais. E ele falou, você vai ter que passar pelo processo. Eu falei, ferrou. Eu falei, se a terapeuta for fazer em mim o que eu estou fazendo nelas, não vai durar 2 minutos, parceiro. Por quê? Porque na época eu tinha um quadro severo de ejaculação precoce. Imagina, eu já estava com 33 anos. Tenho 45 hoje. Sim. Mas aos 33 anos eu sofria nas relações para poder manter uma relação por um pouco mais de tempo. Imagina se, na massagem tântrica, que são 2 momentos, um de um toque sutil, suave, por toda a extensão da pele, né, trazendo bioeletricidade para o corpo, e o segundo momento é um trabalho de tonificação, alongamento, né, no genital. E aí eu pensei, se eu tô pegando um das meninas, a terapeuta vai pegar no meu também, né? Então você acredita que tudo isso essa massagem ela torna um conhecimento anormal do corpo, de controle? A pessoa tem esse controle? Na verdade, é um controle normal do corpo e que, né, traz um processo de autoconhecimento, ao mesmo tempo que prepara o seu corpo para poder, se você vai viver na relação íntima, né, prepara o seu corpo para conduzir uma ereção de qualidade, para conduzir, né, não só uma sensação orgástica, mas várias, múltiplas. Né? Também trabalha a musculatura para que você possa ter, no caso do homem, uma ereção de qualidade, aliás, uma ereção eretiva de qualidade, mas também sustente por mais tempo dentro da relação de uma forma que seja gostosa, de uma forma que seja natural e que não seja, como as pessoas falam, mas o Tantra tem uma duração na relação íntima de 4 horas, meu Deus, eu não suporto nem 20 minutos. Por quê? Porque as pessoas imaginam o coito, né? Aquilo lá, o pau torando ali pelo tempo que é. E não é isso necessariamente. O Tantra, ele tem o foco no sensorial, né? Mas quando você, através da massagem, prepara o corpo, o processo muscular, que as pessoas não têm conhecimento disso, que não só através da massagem, mas você pode praticar isso através do pompoarismo. E existe o pompoarismo masculino também para o homem. Então, isso se torna ainda mais interessante. Quando eu fui para minha sessão, que eu achei que ia durar 2 minutos, e a primeira coisa que me foi falado foi, não tem problema, se você, né, vier alcançar o pico máximo lá, derramar paixão, a massagem não vai acabar. Eu falei, meu Deus, e a sensibilidade? Né? A única coisa que eu pensei no momento. Não, a terapeuta vai te conduzir no processo. Então, veio essa primeira meia hora dentro da sessão, onde ela trabalhou com esse aspecto sensorial, toda a bioeletricidade do meu corpo, né? Eu comecei a ter espasmos involuntários, que eu fiquei, meu Deus, né? O que está acontecendo? Que verme é essa que está na minha barriga que não para de mexer? Porque eu comecei a ter espasmos que já era uma manifestação de energia orgástica. Eu já estava tendo um orgasmo ali, mesmo sem tocar os genitais. E diga-se de passagem, depende dos genitais e do próprio ato. Sim. Né? Então, num segundo momento, mais meia hora de toque, de manipulação no genital, com esse propósito da tonificação, do alongamento, né, do preparo, do reconhecimento do corpo, cara, ali foi a virada de chave. Porque eu não alcancei o pico. Olha que interessante. Para quem não aguentava nem 2 minutos, eu não alcancei o pico. E eu saí de lá sem alcançar o pico. Eu queria matar essa terapeuta, inclusive. Né? Nos primeiros 2 minutos, quando ela parou de fazer, eu falei, não acredito. E eu agradeço ela, há 12 anos eu agradeço ela todos os dias. Por ter vivido a experiência que eu vivi. Ela foi muito habilidosa. E eu saí de lá com uma energia que eu sinto até hoje, principalmente quando eu tô dando entrevista, quando eu tô conduzindo um curso, quando eu tô num palco para 5, 10 mil pessoas. É a mesma energia, né? E isso reverbera. Então perceba que não existe uma condição do Tantra ou da massagem tântrica única e exclusivamente de cunho sexual. Sim. É uma condição orgânica para a vida. E isso, para mim, hoje, foi a grande
virada, a chave que virou. E o que você vê desses 12 anos, desde 2010, as pessoas, falar das pessoas que você conviveu, acompanhou de perto, o que você pode falar do que, o que as pessoas, ou casais, ou as pessoas mesmo estão vivendo nesse meio com problemas, o que você pode falar disso? Isso é legal, Luiz, você ter perguntado. Por quê? Porque dentro né, dessa filosofia e principalmente dentro dessa metodologia que eu sigo, a gente tem um viés terapêutico, né? Então não é do prazer pelo prazer apenas. É possível? É possível. Quando eu estou ensinando um casal, por exemplo, a fazer a massagem um no outro, não é para que um trate o outro, porque isso nem é aconselhável, mas para que eles tenham um momento ali de recreação, para que eles possam elevar a relação num nível de intimidade que eles jamais chegaram. Mas, quando eu estou atendendo pessoas, existe um processo terapêutico envolvido, que inclusive acabei me especializando em mulheres que tinham tendências suicidas ou mulheres, né, suicidas, inclusive. Mas são todas minhas amigas até hoje, significa que nenhuma delas cometeu nenhuma besteira, né? Eu vejo na vida dessas mulheres, já atendi homens também, mas hoje o foco maior é mulheres. Eu vejo na vida dessas mulheres uma grande transformação no sentido do prazer. Não é do prazer apenas na relação. Mulheres não estão pensando em transar, elas estão pensando em acabar com uma dor muito forte. Sim. Então, quando eu percebo que essas pessoas que passam pelo processo, não necessariamente pela massagem, mas a gente também tem outras ferramentas que utiliza nesse processo terapêutico, eu vejo pessoas se conectando ao prazer com resultados incríveis, porque essas pessoas já não admitem mais o medíocre na vida delas. Então, o emprego que é de sobrevivência, elas não querem mais um emprego de sobrevivência. Elas querem um emprego com propósito. Elas não querem uma relação medíocre, abusiva. Elas querem uma relação onde acrescente, onde elas possam ser melhores do que seriam sem esses parceiros. Então, a conexão com o prazer não está relacionada única e exclusivamente à cama. Ela está relacionada à vida. Sim. Porque quando você não está conectado ao prazer, você aceita qualquer coisa. Você aceita migalhas, você aceita uma vez ou outra alguém te dá uma atenção. Você aceita empregos que talvez você nunca possa realizar o seu sonho através do salário que lhe pagam, porque você mal tem tempo para isso. Influencia tudo, né, Nath? Totalmente. A conexão com a abundância, a prosperidade, aspecto de negócios, ele está exclusivamente linkado, conectado ao aspecto da sexualidade. Que, lembrando mais uma vez, a sexualidade, o sexo é algo muito pequeno dentro da sexualidade. Né? A própria Organização Mundial de Saúde já traz, né, o conceito de sexualidade como aspectos da vida, incluindo o aspecto emocional, espiritual, os aspectos do dia a dia, né? Uhum. E na questão da frustração, você pode dizer que isso atinge muito, tanto como a mulher ou o homem descobre isso, tem muitos casos na questão de se frustrar, que descobrir algo diferente, algo que nunca tinha vivido? Na verdade, as pessoas perguntam como é que elas não descobriram isso antes, né? Imagino. Não é uma frustração, é uma descoberta como se realmente a vida a partir desse momento muda, né? Então, caramba, como é que eu não vivi isso antes? Como é que eu não descobri isso antes? Talvez porque você não tinha maturidade para viver a experiência que você está prestes a viver. Eu prefiro pensar dessa forma. Mas não há frustração, não. Há realmente uma comemoração, uma celebração a partir desse momento. A partir do momento que você descobre que, cara, dá para ser diferente. Porque quando a gente fala sobre, principalmente habilidades de cama, né? As pessoas, elas relacionam habilidades de cama única e exclusivamente à penetração, por exemplo. As pessoas não se tocam, não se olham, até faz isso no começo da relação, que estão enamorados, né? Estão sob efeitos muito fortes de dopamina, ou seja, a paixão nada mais é do que uma reação neuroquímica. Aí tem um neurocientista que ele sempre diz que a paixão é um estado de demência temporária, né? E eu concordo com ele, onde você está num estado hipermotivacional e que você Quer fazer tudo, quer estar junto, Exatamente, mas isso é temporário. Hoje, especialistas dizem que dura em torno de 3 meses a 2 anos. Eu acho que 2 anos não chega mais, né? Porque a gente está numa constante. Então, entender que a relação não está fadada à única penetração, que a relação sexual ou habilidades de cama você pode desenvolver a partir dos sentidos, a partir do carinho, a partir do olhar. Eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade de viver uma relação que não seja a partir desses momentos.
né? Então já algumas coisas não me cabem, algumas coisas que os homens principalmente têm como fetiche, com 3, com 4. Cara, não dá. Mal dá conta de uma. E aí tá querendo 3, 4. Não dá certo esse negócio. Aumentar. E na questão, quem quer começar hoje ou tá em casa, tá assistindo, alguém que fala assim, me interessei, quero descobrir mais, quero aprofundar mais, qual que é hoje o conhecimento? Ir atrás do conhecimento, como fazer chegar nesse ponto de ir atrás desse conhecimento? Tem algum curso ou alguma coisa que a pessoa pode fazer inicial hoje? Olha, primeiro passo é buscar por bons profissionais, né? Então, por exemplo, Giva, mas eu moro nos Estados Unidos e aí você está lá no Brasil, eu não consigo ter acesso. Olha, hoje nós temos cursos online que favorecem essa conexão, que favorecem essa aproximação. Exato. Então, primeira coisa, buscar bons profissionais. Pesquisa no Google. Coloca lá profissionais de Tantra na região, profissionais de Tantra de cursos online. Então, é importante você investigar a fonte. É o primeiro passo, né? É o que eu sempre recomendo. Porque não é incomum profissionais que não estão habilitados a fazer aquilo que fazem. Ou eles transvestem o nome de Tantra, mas estão entregando outro tipo de conteúdo. Então, é fundamental que realmente você investigue o profissional, investigue de onde vem esse profissional, qual é a relevância dele sobre o tema, e aí busque por esse profissional para que você possa beber, né, água da fonte limpa, né? Esse é o primeiro passo. Eu vejo quando falar de sexualidade ou sexo e tal, aquele negócio todo como um tabu ainda, é visto na sociedade como um tabu. Você acredita nisso? Com certeza. Por quê? Eu acredito que não há um interesse, né? Não há um interesse maior para que haja uma desmistificação sobre o tema, né? Eu lembro de Sócrates, uma passagem que Sócrates dizia assim: quer controlar um povo, controle a sua sexualidade. Se você desmistifica isso, você torna seres humanos livres. E aí, meu amigo, acabou as compulsões, acabou a compra compulsiva, acabou os Rivotrios da vida, né? A gente tá mexendo com uma indústria muito forte no mundo. Pô, como assim eu posso produzir essa alquimia dentro de mim mesmo, essa farmácia dentro de mim mesmo, a um custo zero? Então, eu acredito muito que não há um interesse sobre esse processo, porque o que gera a economia no mundo hoje são adultos esquizofrênicos e a sexualidade liberta, né? Então, na repressão disso, inclusive, a gente vê grandes males acontecendo numa sociedade, né? Enfim, a gente vê o tempo todo isso acontecendo, como, por exemplo, uma série de outras coisas que são de situações e de pessoas que vivem uma sexualidade reprimida. Então, existe aí talvez uma repressão nesse sentido, talvez com um objetivo que não seja o dos mais nobres, mas é da forma como acontece. Eu não tenho subsídios, eu não tenho informação suficiente para afirmar categoricamente, mas eu entendo que se a gente pudesse viver uma sexualidade plena, desmistificada, com pessoas que estão habilitadas a falar sobre, entendendo a cultura, entendendo as características individuais, eu não tenho dúvida de que seríamos seres humanos melhores. Voltando lá no começo, vamos voltar um pouco no começo lá. O Givan, o cara que trabalhou na polícia, o cara família, como que as pessoas do seu convívio, quando você mudou radicalmente, foi pro lado do Tantra, e foi falar de sexualidade, de sexo, então como que as pessoas reagiram assim no seu convívio, assim, tanto da polícia? Pô, você foi do BOPE, né? Cara, foi uma grande gozação, né? Foi uma grande Imagino. gozação, uma piada interna lá e a galera até me levar a sério demorou, né? Sério? Demorou. Minha mãe só olhava, dava risada, meu pai só incentivava como sempre fez, mesmo sem saber do que eu tava falando, né? Os colegas da corporação, eu tava muito entusiasmado quando eu aprendi. Então eu queria que todo mundo soubesse, eu queria que todo mundo fizesse isso também. Falei, cara, você tem que fazer. Porque quando a gente fala em ser um pouco melhor, né? Principalmente o homem para a mulher, talvez a grande maioria acaba tendo uma preguiça sobre isso. Mas na polícia eu tive até uma repercussão positiva, porque, cara, eu quero aprender esse negócio aí, funciona mesmo, né? E
Mas num primeiro momento sempre foi uma grande gargalhada geral. Porém, o interessante foi que as pessoas em grupo tiravam sarro. Mas no individual, todo mundo me puxava no cantinho e falava assim: ô, Givan, vem cá, né? Eu tô com um problema assim, eu tô com um problema assado, será que tem jeito? Tem jeito? Né? Então Vira psicólogo ali? Naquele momento, sim, Qualquer né? lugar que você vai? Qualquer lugar, é impressionante. É eu falar o que eu faço, pronto. É recente agora, aqui na panificadora, aqui nos Estados Unidos, eu tava sentado na mesa sozinho. E aí sentou 2 brasileiros do meu lado, e aí como a gente puxou um papo, e de repente um senhor de 77 anos, ele, e aí, o que você faz? Eu falei, cara, eu sou um coach de sexualidade, né? Eu sou um conselheiro amoroso. Ah, mas aí todo mundo que tava na panificadora levantou de onde tava e sentou na minha mesa. Pô, peraí que a gente quer saber um pouquinho mais desse negócio aí. É uma curiosidade. Já aconteceu às vezes de estar indo de São Paulo a Amsterdã, aconteceu isso num voo, de eu falar pra pessoa que tava do lado e eu tive que sentar na cadeira. Eu andei o voo inteiro. Eu sentei ao lado de várias pessoas durante esse voo. Sempre tinha alguém que levantava a mão e falou, você pode sentar aqui do meu lado? Que legal. Pra gente conversar, bater um papo. E aí a gente fazia uma consultoria naquele momento. Quase pensei em oferecer isso como um serviço pra companhia aérea. Mas é uma necessidade. É um nicho. Seria um nicho, sem sombra de dúvida. Imagina. Por quê? Porque é um tema... Voos longos dá pra tratar muita gente, né? Dá pra conversar com o pessoal bacana aí, viu? Porque é uma necessidade do ser humano, é a ferida do ser humano. Porque ninguém contou pra você como deveria ser. Ninguém falou pra você como poderia ser. É engraçado porque muita gente jovem, homens e mulheres jovens me procuram. Jovens seus 19, 20 anos, querendo aprender. Eu fico olhando aquela galera assim, eu falei, gente, é um pessoal completamente diferenciado. Eu tenho um aluno em especial, né, de 20 anos, acho que aos 2 anos ele me procura, ele deve estar com uns 22, 23 anos hoje, e que é um menino, eu chamo de menino, né, porque, 20 anos, 23 anos, é um menino que nas relações, ele diz que é dessa forma, que tem que ser no sensorial, que tem que ser no carinho, que ele não troca mais o olho no olho, que pra ele não é mais a só pegação. Ele evita a balada, porque dentro da balada isso não acontece, né? Aliás, dentro da balada, o que a gente vê na maioria das vezes é um puta desrespeito com o ser humano, né? Eu tive agora em Cancún e eu fui lá no Cocobongo. Cara, eu vi absurdos acontecendo ali dentro, assim, de mulheres bêbadas se colocando em vulnerabilidade, propositadamente, na maioria das vezes, ninguém enfiou isso goela abaixo, mas de mulheres que se colocavam em situações muito vulneráveis e situações muito delicadas, de homens que se aproveitavam de mulheres que não estavam sabendo nem o que estavam fazendo naquele momento. Triste isso. Aquilo pra mim não cabe mais, é um desrespeito absurdo da forma como se trata. Homens, por exemplo, que às vezes no tratar da mulher ali entre homens, de falar, né, palavras de baixo escalão, porque a mulher é isso. Cara, eu não admito, sabe, vivenciar esse tipo de experiência mais. A mulher, tanto quanto o homem, dentro do Tantra, são seres sagrados, são os próprios deuses à sua frente. Então, o desrespeito de qualquer magnitude, pra mim, é inaceitável. E eu ver hoje moleques, meninos de 20 anos, 21 anos, com esse conceito, com essa consciência... Cara, eu vejo que a gente tá no rumo certo. O ser humano tá... No caso, ele procurou. Quem mais procura, a mulher ou o homem? A mulher. A mulher, é. Os homens são ainda resistentes. Porque eu acredito que existam alguns fatores. O homem, ele cresce ouvindo que ele é responsável pelo prazer da mulher. Aí ele olha pra baixo e vê um negócio. Ele olha pra frente na mulher e vê outro. Ele fala, meu Deus, como é que eu vou mexer com isso que é totalmente diferente do meu? Já começa por aí. Então ele cresce ouvindo que ele é responsável pelo prazer da mulher, mas ele mal sabe como funciona aquele maquinário. Ele não faz a mínima ideia, porque ele sabe como funciona ele. Então a mulher, ela é curiosa. A mulher, ela já tem essa feminilidade, independente do gênero, mas essa feminilidade traz a ela essa procura no cuidar. Ela quer saber como ela pode cuidar melhor, como ela pode proporcionar melhor. E o homem, ele tem essa resistência, porque não, me disseram que eu que sou o responsável, eu tenho que ser o cara e eu já sei tudo, quem é você para me dizer alguma coisa? Talvez seja isso, mas existe também uma fragilidade no homem, que é, se ele pretende aprender, ou se ele se coloca numa situação de aprendizado, ele se coloca numa situação vulnerável ao ponto de falar, cara, me ensina alguma coisa, por favor, porque eu não sei. Acha que isso vem de gerações, tem que quebrar Sem paradigmas? dúvida. A gente vive numa sociedade patriarcal machista. Né? Então, nessa sociedade patriarcal machista, é inaceitável você ser vulnerável. É inaceitável você chorar na frente de uma outra pessoa. Eu ouvi um amigo falando recente que
quando a gente coloca os problemas... Eu falei pra ele, olha, na restauração de uma relação é importante você colocar as suas fragilidades ou falar sobre que às vezes o teu trabalho não está indo tão bem como você gostaria que fosse e isso pode te gerar um certo desconforto. E por que não, se em algum momento algo te acontece e te entristece, né, deixar as lágrimas cair? E aí ele me trouxe, cara, os especialistas dizem, mulher não gosta de homem fraco. Então perceba que nessa mentalidade dele, que é numa mentalidade geral, faz com que o homem não se coloque à frente de uma mulher, de uma situação onde ele não possa ser vulnerável. Fragilidade. Da fragilidade. E por isso ele não procura ajuda. E ele sofre internamente. Ele sofre muito. E ao ponto de gerar outras patologias, né? Burnout, enfim, outras situações que colocam ele, aí sim, num ponto onde o corpo não resiste. E ele pode desenvolver um infarto, desenvolver outras patologias clínicas, orgânicas, onde ele não sustenta. Só que o infarto, ele consegue justificar. Eu estava estressado, sofri um infarto. É coisa de homem. Mas chorar ele não se permite. Entende? Morrer a cada dia, né? Morrer a cada dia. Agora, quem quer fazer o curso do Gilvan, quem quer conhecer mais você, rede social, fala. Opa, isso eu acho que é o melhor veículos como esse que a gente está utilizando aqui, né? Hoje eu tenho um canal no Instagram, que é o @sougivan, né? Não é sou de alma, né? A gente tá nos Estados Unidos, é bom frisar isso. Então é sou, S-O-U, sou de ser, Givan com J, J-I-V-A-N. No TikTok a gente tá também, Givan Pramod, a gente tá no YouTube, como canal Givan Pramod, outras redes também, sempre como Givan Pramod. E nas redes sociais, as pessoas que nos procurarem vão ter ali alguns conteúdos de podcasts, entrevistas, que falam sobre essa filosofia que realmente vai poder ter aí um overview, vai poder ter uma ideia do trabalho. E claro, né, eu estou sempre à disposição lá no Instagram, no direct, por e-mail, enfim, eu faço questão de responder as pessoas que têm interesse de participar desse trabalho ou conhecer um pouquinho mais. Agora fala do Impróprio para Menores. Primeira vez nos Estados Unidos. Yeah. A sua vinda aqui vai arrebentar com o público americano, os brasileiros na América. E fala um pouco desse evento que vai rolar essa semana. Vamos lá. O Impróprio para Menores é uma iniciativa, né, que surgiu da necessidade que eu percebi de pessoas que queriam conhecer o Tantra, mas queriam conhecer o Tantra sobre o ponto de vista delas, né? Ou seja, perguntas que elas tinham, mas não tinham coragem de perguntar ou fazer em lugar nenhum. Então, o Impróprio para Menores surgiu com essa intenção, estilo talk show, que acabou virando stand-up, porque a gente dá muita risada, né? A gente traz muita leveza sobre o tema, sobre o assunto. E eu faço uma introdução sobre aspectos da sexualidade baseado na ciência, mas a gente abre, o grande momento desse encontro é abrir para perguntas e respostas. E as perguntas não são feitas diretamente, a não ser que queira, mas essas pessoas entram no meu Instagram, elas fazem a pergunta lá no meu direct e eu leio a pergunta sem identificar a pessoa. E dou a resposta claramente. Acaba virando um curso na maioria das vezes, porque as pessoas querem aprender a fazer a massagem. Como é que faz a massagem no homem? Quais são as manobras da massagem na mulher? A pergunta de uns pode ser dúvidas de outros. Exatamente. Né? E acaba virando um curso ali, né, de uma forma natural. Que bacana. E a gente tira também muitas dúvidas de conceitos e de tabus que envolvem esse aspecto da sexualidade masculina e feminina. Nós teremos esse curso acontecendo, essa palestra-curso, vamos chamar assim, acontecendo aqui em Boca Raton, Deerfield também, né? Nós estaremos aqui fazendo essa semana, provavelmente na semana que vem a gente deve ter uma nova edição também na mesma região, e a partir do dia 15, no dia 18, se eu não me engano, estaremos em Los Angeles fazendo esse mesmo trabalho por lá. Então, não só a palestra, né, o Impróprio para Menores, que é pela primeira vez nos Estados Unidos, eu tenho certeza que a gente vai ter que voltar, porque, né, as pessoas estão se conectando a essa proposta desse trabalho de uma forma que a gente leva de uma forma muito divertida, mas de um assunto muito sério, né? E que eu não tenho dúvida nenhuma disso, que essas pessoas vão levar esse conteúdo para dentro de casa e vão transformar as relações delas em relacionamentos extraordinários. Essa é a grande sacada, né, desse projeto que a gente está iniciando aqui nos Estados Unidos. Você, pela primeira vez nos Estados Unidos, mas você já viajou praticamente o mundo inteiro, né? Como é que é encontrar os seguidores, as pessoas que te conhecem só pela internet? Como é que é encontrar esse público, tá por perto?
Olha, é fantástico, porque a gente não imagina que de tão longe as pessoas, né, estão aqui e de repente elas estão tão perto, né? Ontem, inclusive, aconteceu, né, algo interessante. Uma pessoa no TikTok pedindo ajuda, né, por uma questão pessoal dela, que envolve esse aspecto da sensibilidade. E aí, quando eu perguntei onde essa pessoa tava, eu tô aqui em Deerfield. Eu falei, cara, eu tô aqui também. Como assim, né? Como assim? É muito louco isso, porque as pessoas se reúnem mesmo. A gente tem um outro projeto que é o Café com Tantra. É um encontro Sim. que é onde eu estou passando. Então, hoje, somando os Estados Unidos, são mais de 21 países, né, onde a gente já atuou com esse trabalho. E eu sempre faço o Café com Tantra. E o Café com Tantra é estou nesse lugar e as pessoas vão até esse lugar para tirar foto, para conhecer, para pegar autógrafo de livro. E para mim é o melhor pagamento que poderia acontecer através desse trabalho. Saber que pessoas no mundo todo estão conectadas de alguma forma e conectadas a esse trabalho em especial, que é o trabalho que eu desenvolvo, né? Bacana. Fala um pouco do seu livro também, do seu material. Legal. Eu lancei recentemente, ano passado, um livro chamado Sex Mind, Nada Menos que o Extraordinário. É tratar da mentalidade sex, que nada tem a ver com a forma e sim com a essência. Qual é a mentalidade que você desenvolve do seu dia a dia, baseado no conceito da sexualidade, que nada tem a ver com o ato em si, mas sim com um propósito ou com a proposta que você tem de relacionamento. E aí, quando a gente fala sobre relacionamento, a gente está falando de relacionamento em 3 esferas. Sim, do relacionamento afetivo amoroso, mas sim também para o relacionamento interpessoal. Como é que você desenvolve habilidades para tratar pessoas, né, à sua volta? Como é que você trata a tia do cafezinho? Como é que você trata, né, o porteiro do condomínio? Como é a sua forma de se relacionar? E da relação mais importante também, que é o relacionamento com você mesmo, da relação intrapessoal. Porque a gente está sempre se deixando em segundo plano, né? Hoje eu tenho um lema que é primeiro eu. Porque se não for eu não consigo ajudar as pessoas à minha volta. É verdade. Então, como é que você se trata? Você, né, faz uma atividade física, você tem uma boa noite de sono, você realiza os seus sonhos, você faz a viagem que você quer, você come o que você gostaria. Então, a questão é como você se trata nesse processo, mas a boa notícia é como desenvolver ferramentas e habilidades para eu me tratar melhor. É o que a gente fala nesse livro, no Sex Mind, que eu tive a grata... foi um presente para mim, na verdade, de poder autografar esse livro, o maior best-seller do Brasil, ano passado, que é o professor Augusto Cury, né? Quero ler esse livro, hein? Recomendo. Demais. Eu tô rindo aqui, mas eu tô lembrando de uma frase da semana passada que eu vi num podcast. É até um amigo que falou lá numa rádio lá em Belo Horizonte. Ele falou assim: a gente faz terapia para aprender a lidar com pessoas que deveriam fazer uma terapia. Às vezes você tem que se conhecer para aprender a lidar até mesmo com as pessoas que estão próximo de você. Sim. Né? E como é que você vê isso, a pessoa que procura ajuda e para lidar com as pessoas que não procuram ajuda? Olha, primeiro que a pessoa que procura por ajuda no processo do autoconhecimento, ela tá 1000 anos luz à frente de quem não procura. 1000 anos luz em todos os sentidos. Numa entrevista de emprego, no concurso público, nas relações afetivo-amorosas. Por quê? Porque você se conhece em meio ao processo. Que é diferente de quem não se conhece, que tá lá cometendo um monte de erros e não sabe nem por que tá cometendo esses erros. E pior, essa pessoa acha que aquilo que ela faz não é um erro. Né? Eu vejo hoje de pessoas que passam pelos nossos atendimentos, as pessoas que buscam pelo autoconhecimento, a primeira coisa que elas fazem é se afastar de quem não busca. É se afastar de quem é problemático e que não vai ofertar a ela nenhuma outra condição que favoreça ela na vida. E parece muito drástico, né? E tem que ser. A minha vida mudou a partir do momento que eu comecei a escolher as pessoas com quem eu queria sentar à mesa. A partir desse momento, minha vida mudou. Porque a conversa é diferente. Né? Hoje eu não sento numa mesa de pessoas que estão falando de novela, que estão falando da vida do outro, que estão reclamando da vida do outro. Eu sento na mesa de pessoas que quando a gente senta, seja para qualquer coisa, para tomar um café, para fazer um lanche, ou para apenas conversar, essas pessoas estão falando sobre carreira, estão falando sobre como ganhar mais dinheiro. Então, não que dinheiro, meu Deus, dinheiro é a coisa mais importante da vida. Não é. Mas é o que proporciona as coisas mais importantes da vida. Verdade. Não é? Então, são pessoas que estão falando sobre carreira, abundância, prosperidade, sobre negócios. São pessoas que, quando a gente senta à mesa, sempre sai alguma oportunidade. Então, essas são as pessoas que me alavancaram. Essas são as pessoas que me jogam para frente e que, consequentemente, eu puxo elas
né, cada vez mais também. Então, a questão, se eu estou num processo de autoconhecimento, eu começo a andar com pessoas que estão buscando por autoconhecimento. São essas pessoas que vão me promover uma visão diferente. Porque a gente pode estar na mesma situação e na mesma circunstância, mas você vai ter aquela pessoa que está reclamando sobre aquele processo e vai ter aquela pessoa que está sempre comemorando. Eu comemoro o tempo todo, se tornou algo meu, eu agradeço isso todos os dias, de poder olhar. A gente teve agora no pier lá de Pompano Beach, né? Cara, que coisa linda! E aí a hora que a Tandressa me levou lá, eu olhei aqueles prédios iluminados, eu naquela ponte, aquele vento soprando. Cara, me dá vontade de chorar, porque eu agradeci naquele momento, cara, como minha vida é abençoada. Né? Tipo, cara, olha que bênção é estar aqui. Que bênção é poder viver esse momento. Por quê? Porque eu escolhi as pessoas com quem eu me cerco. Eu escolhi pessoas que falam assim, cara, vai lá, arrebenta. Você pode, você vai fazer. Em algum momento da sua vida você já pensou assim, eu cheguei lá? Olha, Em qual momento que você sentiu isso? Na verdade, a todo momento eu penso assim, o melhor está por vir. Que bênção. Eu não consigo imaginar cheguei em algum lugar ainda. E eu acho que eu nunca vou chegar. E eu espero não ter esses E como é que é sentimentos. essa liberdade de estar em cada dia num lugar diferente, conhecer outros países? Eu tinha Mas Gilvan hoje tem um lugar fixo? Eu tenho bases. Eu não tenho lugar fixo. Eu tenho bases. Eu tenho uma base em Curitiba, uma base em São Paulo. Eu tenho bases, né? Onde eu procuro parar um pouquinho para descansar. Eu tinha 3 sonhos na vida. O primeiro era ganhar dinheiro com alguma coisa que eu amasse fazer. O segundo sonho era ganhar dinheiro com alguma coisa que eu amasse fazer depois do meio-dia, porque eu não acordo cedo. Eu não consigo. É noturno? Eu sou noturno, isso é de mim. Parece com alguém que eu conheço. É verdade. E o terceiro sonho era, primeiro, ganhar dinheiro com alguma coisa que eu amasse fazer, depois do meio-dia, de qualquer lugar do mundo. E a internet me proporcionou isso. Num primeiro momento, né? De poder fazer isso, de falar, cara, hoje a gente trabalha com marketing digital, né? A gente vende produtos digitais, então você quer aprender a fazer a massagem, você tem a possibilidade. Você quer aprender a fazer uma Aituna, né? O sexo sagrado, existe a possibilidade de você aprender no conforto do seu lar. E eu, por esse motivo, posso estar em qualquer outro lugar. Teve pessoas me perguntando, Gilvan, você está aí nos Estados Unidos, como é que eu faço para você? Como é que eu faço para ir? O visto é difícil, eu consigo passagem. Poxa, a gente se afiliou a um produto incrível de como você pode, né, morar e investir nos Estados Unidos. E existe essa possibilidade hoje de você aprender a fazer isso num processo inicial. Você pode aprender em casa, para daí você ter um passo a passo, você entrar em contato com o consulado e fazer isso. Então, ou seja, né, são produtos que você está comercializando de alguma forma e se você tem esse interesse, você vai acessá-los, seja para o contexto, né, da morosidade, ou seja, no contexto de, eu quero morar nos Estados Unidos, então você pode acessar esses produtos e você pode dar um primeiro passo dali, e isso me permite fazer de qualquer lugar. E quem quer fazer isso agora? O que é? Olha, tem que fazer. Primeiro passo, se você entrou na minha rede social e não tá lá esse link disponível, manda um direct e fala assim, Gilvan, eu quero aprender a ir para os Estados Unidos. Gilvan, eu quero melhorar a minha relação. Manda para mim um direct, eu vou mandar para você um link para você ter acesso a esse conteúdo. Eita. Então, a coisa é rápida. E eu posso fazer isso de qualquer lugar. Sim. Isso é o mais divertido. Essa liberdade, né? Exato. Tem dia que eu acordo, não vou mentir, Luiz, tem dia que eu acordo e falo assim, cara, aonde eu tô? Eu me pergunto, mas isso é maravilhoso, sabe? Leva um tempo para se situar? Às vezes sim, às vezes sim. Mas é maravilhoso você entender que hoje o planeta Terra virou um quintal. E sua mãe, seu pai, a sua família? Como é você? Mãe, eu tô... Como é que reage a isso? Mãe, eu tô na Europa. Mãe, eu tô nos Estados Unidos. Minha mãe levou um susto esses dias, porque era final de ano, ela falou, você tá em São Paulo? Aí eu peguei e mandei uma foto com meu irmão. Aí, não acredito que... Porque meu irmão mora na Alemanha. Não acredito que o Arlen tá em São Paulo. Veio e não avisou. Eu falei, não, mãe, a gente tá no México. Nem na Alemanha, nem no Brasil, estamos no México. A gente tá no México. Eu fico, às vezes, minha mãe não fala, meu pai não fala, mas eu fico imaginando o que passa na cabeça deles, né? De repente, de ter 2 filhos. Meu irmão viaja muito também, meu irmão é atleta... Você cantou muito Zezé de Camargo e Luciano, né? O passarinho, né? O dia que eu saí de casa, minha mãe... Mas é maravilhoso. Pra mim, assim, é o meu maior pagamento, sabe? Pra mim, ser rico... Uma vez me perguntaram, Gilvan, o que é ser rico pra você? As pessoas acham que ser rico é ter muito dinheiro. Ser rico, pra mim, é eu poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Isso, pra mim, é ser rico. Então, uma quantidade de dinheiro suficiente pra mim, nesse sentido, é ser rico.
sabe? É poder, de alguma forma, ajudar as pessoas que estão à minha volta. É poder ajudar de uma forma efetiva, né? Mas principalmente, eu poder ir para onde eu quiser, é o ir e vir para onde eu quiser. Isso para mim é ser rico demais. E, cara, não tem preço que pague. Não tem preço que pague. Bacana. Agora faz o convite para quem está assistindo para participar da palestra amanhã, né? Amanhã, às 8. Amanhã às 8 horas aqui no horário dos Estados Unidos, né? Porque a palestra é presencial, então você precisa estar aqui, você precisa vir. Quem tiver na Redondeza... Maravilha. Eu vou até fazer aqui diretamente pra galera. Vai lá. Então, olha só, pessoal aí pessoal da Flórida, né? Eu já entendi aqui que a cidade é praticamente o tamanho de um bairro no Brasil. Então, para você da região da Flórida, nós estaremos aqui com o Givan Impróprio para Menores. Tudo que você tinha vontade de perguntar, mas nunca teve coragem. Vem participar desse grande encontro que eu costumo chamar de encontro de velhos e novos amigos, pra gente poder bater um papo, pra gente tirar foto, pra gente poder brincar, dar risada, né? E de repente a gente poder tirar sua dúvida e você poder levar essas informações de uma forma diferenciada pra sua relação. Se você tem prioridade no seu relacionamento, e deveria ser, se não é, vem com a gente porque a gente tem uma experiência impressionante, extraordinária, para que você possa realmente tornar suas relações e relacionamentos melhores ainda. Relacionamentos extraordinários. Amanhã, sexta-feira, às 20 horas, aqui em Deerfield, a gente vai estar passando os detalhes. Se você tem interesse, né, chama no direct, chama a produção. Nós temos um link, aliás, no Instagram. Nós temos um perfil impróprio para menores USA. E lá você tem contato direto com a nossa produtora, ela vai estar passando para você todos os detalhes, link de inscrição, enfim. Não perde essa oportunidade, porque depois vai ter uma galera toda comentando que o negócio foi bom, que mudou, que deu diferença no relacionamento. Você vai ficar lá chupando o dedo e vai falar, eu devia ter ido. Agora o Givan tá no Brasil, tá em Portugal, aí só ano que vem, né? Verdade. Então corre lá, se inscreve, porque tá pertinho, é amanhã. É amanhã. Obrigado pela sua participação aqui na TV Flórida. Prazeraço conhecer você. A gente fez uma amizade aí, vai durar para sempre. Vai pro resto da vida, aí, meu amigo. Né? Prazer é meu negócio, mas prazer é meu de poder estar aqui realmente, né, nessa grande emissora. E eu tenho certeza que isso aqui vai tomar o mundo ainda numa proporção que a gente nem mesmo imagina. A amizade aqui com você já é uma amizade que eu tenho certeza pro resto da vida, meu amigo. Com o Otávio também, que tá aqui nos assessorando, né? A Tandressa nem se fala, já é da família, né? Nós temos aí outras pessoas que estão envolvidas, a Leslie, a Andreas, também lá em Los Angeles. São pessoas que estão na minha vida e vão permanecer pro resto, né, por um bom tempo, eu tenho certeza, e eu sou muito grato a isso. Obrigado mais uma vez, Luiz. Senhoras e senhores, Givan Pramode, na programação da TV Flórida USA. A gente vai ficando por aqui. Mais informações, acesse as redes sociais dele e, claro, com certeza a gente volta com um podcast aqui na TV Flórida USA. Obrigado, tchau.